O que acontece por aqui? Cá estamos para mais uma hora de conversa, até às 4 da tarde, e o convidado de hoje é José Eduardo Costa, presidente da Associação Cultural e Musical Propagode, cujo trabalho de divulgação da viola marantina é altamente meritório. Contamos consigo, vamos então por aí até às 16. O que acontece por aqui? Boa tarde, professor. Bem-vindo então a este espaço de conversa até às 4 da tarde. Lanço-lhe já a primeira pergunta. Como é que nasceu a Associação Cultural e Musical Propagode? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. A Associação Musical e Cultural Propagode surge da gênese da existência do grupo Propagode, grupo musical que se reativou, digamos assim, em 2009, por proposta que me foi feita por um outro participante e dos iniciadores do grupo há uns anos grandes atrás, de reativar o grupo para a divulgação da música tradicional e a música que se faz por cá, e para a animação musical da região e também da nossa freguesia. Por isso, aí juntamos-nos, decidimos dar reinício à atividade de um grupo musical. A associação surge posteriormente, já com a formalização de algumas intenções que nós começamos a ver que eram necessárias. Queríamos dinamizar em termos culturais e musicais mais aquilo que era a função do grupo, e em 2011 forma-se a Associação Cultural e Musical Propagode. E neste panorama que disse agora, como é que surge aqui pelo meio a viola marantina? A viola marantina surge dessa forma mesmo. Eu já vivi em Amarante vai fazer 20 anos, já participei em grupos sempre, desde novo, que sempre gostei de música e participei com muitos grupos sempre onde vivi. E aqui, quando o Cândido Costa, e por isso o grupo Propagode, em reformulação, visto que eu estava a morar exatamente na freguesia de Sanches, onde eles praticamente são todos, me contacta, porque eu era colega dele na escola, na altura em que há uma união, em que as escolas se começam a juntar, entramos mais em contacto um com o outro, e faz-me essa questão, se queria participar, se queria ajudar a desenvolver o trabalho do Propagode. Eu, como gosto de música e nesse momento estava sem grupo, disse que sim. A viola marantina surge porque realmente eu, nessa altura, com o Cândido, ele também já estava preocupado, entrou em conhecimento com a viola marantina, que ele próprio diz, e há muitos amarantinos que desconheciam a existência da viola marantina. E eu, nessa altura, disse, Cândido, se é para realmente trabalharmos aqui para tocar em Amarante, então, que eu tinha uma viola braguesa, além de outros instrumentos que tenho, mas então aqui vou comprar uma marantina para tocar em Amarante, então vou passar a tocar com uma viola marantina. E foi aí que surgiu realmente, e o Cândido também comprou, surge realmente a ideia de que a viola marantina estava completamente esquecida, completamente no esquecimento, e então é a nossa grande meta a partir daí. Temos que reativar o conhecimento e o uso da viola marantina. Por isso foi a primeira grande vocação da associação. Quando ela surge principalmente por causa da necessidade de termos condições de divulgar a existência e divulgar a execução correta da viola marantina. Professor, e quando é que a viola marantina entrou verdadeiramente em si? A viola marantina entra em mim a partir desta fase. Por isso que me digo, aqui então, sempre, porque eu já tinha estado a tocar aqui em Amarante com um grupo, isto quase no início em que eu vim para cá, como acontece com muitos grupos, por dificuldades, vai se diluindo até que termina. Eu, nessa altura, tocava com a minha viola braguesa, tocava com o meu violão, tocava com o cavaquinho, tocava vários instrumentos. E outro elemento do grupo, que era o Luís Teles, também tocava com uma viola braguesa. Ele, amarantino, também. Tal como eu, quando cheguei a Amarante, via nas ruas, pelo menos há um velhote que eu lembro de ver, que ele já sei que já faleceu, com a violinha sempre às costas, chapéuzinho, percorria a rua, e quando via tocar pela primeira vez, me apercebi que ele estava a tocar com uma viola braguesa. Por isso a viola braguesa estava muito implementada e continua em todo lado, mesmo aqui em Amarante. Há vários tocadores de viola que têm viola braguesa.
Não sentiu grande diferença da Braguesa para a Amarantina? Não senti porque, felizmente, tive a sorte que, quando entrei em contacto com a Vila Braguesa, neste caso, porque eu vivia em Braga e participava em grupos, a pessoa que me ensinou, digamos, que me deu entrada à viola tradicional, à viola de arame, uma das violas de arame do país, afinava pela afinação da Amarantina. Que nem todos os tocadores de viola braguesa afinam por ela, embora haja já muita gente que a utiliza, visto que é uma afinação muito versátil. E eu aprendi por essa afinação. E então, quando realmente entrei em contato cá e conheci, digamos, aquilo que eu, a nível de informação que eu vi, percebi que realmente era a afinação que cá se usava e que vi outros, já um construtor que eu conheci cá, a usar, e eu tive essa sorte. Por isso foi o pressuposto. A grande mudança foi o dizer, e juntamente com o Cândido Costa, os dois elementos atualmente da associação, vamos tocar com violas amarantinas, porque não tinha lógica. Queremos formar um grupo que preservasse as tradições e que não tivesse a tocar com as violas da terra. A partir daí foram os dois corações dentro das violas. Sim, digamos que para mim, pessoalmente, e eu defendo isto para todos aqueles que gostam de tocar e que querem aprender a tocar a viola amarantina, temos que nos apaixonar. E a viola amarantina tem uma história de paixão na sua origem, na sua gênese. Eu, pessoalmente, também já iniciei um projeto, digamos que individual, porque senti necessidade disso, em que eu lhe dei esse nome. Foi um nome que surgiu com o trabalho que eu fiz com alunos na escola, dentro das áreas da educação visual, que é o Apaixonante Novo, Viola Amarantina Apaixonante Novo. E é um projeto que realmente implica isso. E todas as pessoas com quem eu falo, já falei com 2 construtores que me disseram: a minha paixão é viola. As pessoas que se entusiasmam, realmente se apaixonarem, estão garantidamente no bom caminho. Professor, a divulgação da viola amarantina foi um dos propósitos ou foi o maior propósito que decidiram levar a cabo? Digamos, para a criação da associação, quando decidimos precisamos de criar uma associação para dar outras possibilidades ao desenvolvimento das nossas atividades, foi a viola amarantina a principal causa, a principal razão porque formamos a associação. Foi a principal razão. A partir daí, naturalmente, que uma associação, ou não, neste caso, achámos que a associação não podia viver só disso. E por isso alargámos a outras atividades culturais. Ainda este ano fizemos uma peça de teatro com articulação com o grupo do CLAP de Vila Santo Marão, que também o teatro está dentro dos nossos horizontes. Pronto, já tocamos um bocadinho nessa meta. Temos os Serões da Ovelha, o próprio da Associação Realizações da Ovelha, em Abodela, que é um espaço lindíssimo, em que se desenvolvem temas muito variados, desde a música, desde as piadas, desde a história, desde as tradições. Temos feito várias temáticas. E como é que tem sido a recepção das pessoas a esses serões da ovelha? Os serões da ovelha... É de ovelha. De ovelha, serões de ovelha, já que eles têm um bocadinho de menção, porque nos tempos antigos e na origem da viola amarantina, aquela região era honra de ovelha. Era uma zona administrativa que tinha, e chamava-se honra de ovelha. E nós decidimos chamar-lhe serões de ovelha. O espaço é dedicado a isso. Na nossa perspectiva, na minha perspectiva, gostávamos de ter sempre muito mais gente, não é? É difícil da noite as pessoas disponibilizarem, alargarem o seu sofá, o seu conforto, para irem para um espaço que é muito bonito, mas não é confortável. É de terra batida, é de pedra, é de madeiras, é de traves, não é? Mas é um espaço lindíssimo. Mas é difícil às vezes. E também, um pequeno pormenor, as pessoas mesmo lá da aldeia, onde se faz os serões, não são as que aparecem mais facilmente. Aparece mais facilmente gente de fora do que gente das aldeias. É uma tertúlia com música. É uma tertúlia sempre com música. A música está sempre presente. A temática é a história, seja a música propriamente dita, como também já foi. Qualquer temática que se faça, poesia. Já fizemos 2 sessões de poesia também muito interessantes. A música, naturalmente, e a viola amarantina que está sempre presente. E o professor, como é que se sentem vocês para o Pagode, um grupo musical, a participar, por exemplo, numa peça de teatro? Olha, eu digo, pronto, posso falar por mim, quase que ainda não tivemos tempo de conversar uns com os outros, mas correu muito bem, foi muito agradável e por isso eu suponho que a sensação que eu tive e que tenho deve ser a sensação que os outros colegas do grupo tiveram. Foi muito gratificante, muito agradável e muito positivo.
Os propagodes estão em tudo quanto é festa. Como é possível, professor? Sempre que há uma festa, estão lá os propagode para ajudar. Quer dizer, É muito não barato. estamos em tudo quanto é festa, infelizmente, se calhar, digo eu. Mas é muito amor à camisola. Não, perfeitamente. Temos muita atividade, perfeitamente por amor à camisola. Professor, a viola amarantina corria mesmo sérios riscos de se perder? Se continuasse Digamos assim, perder a memória da viola amarantina não acho possível, não é? Porque ela está registada, existe em registros bibliográficos, existe em espaços em que há acervo com instrumentos. Eu sei que em Lisboa existe e que há. O seu conhecimento, o seu uso, sim, perfeitamente. Aliás, não era verificado, não se via, não existia. Havia uma outra pessoa que tinha. Sei perfeitamente que eu convivi com ele por causa de uma situação de um trabalho feito por um amigo nosso que também nos ajudou bastante a fazer essa divulgação, foi o Tiago Pereira, da música portuguesa, a gostar dela própria, e nós compartilhámos com ele o conhecimento de um senhor, que é o Jeremias, daqui da Amarante, que tocava e toca viola amarantina, agora, coitado, já bastante doente e debilitado, mas ainda tivemos o ensejo de estar com ele e de gravar com ele, e por isso havia uma outra pessoa que tinha e que tocava. Eu, pessoalmente, digamos que tenho pena, mas só conheci o Jeremias e aprendi com ele algumas coisas. Não é? Um construtor que já construiu violas aqui por volta dos anos 70, que era o Sr. Pinheiro, ali de Jacente, ou São Simão, infelizmente não toca porque tem problemas de artroses e deixou de poder tocar, assim como deixou de poder construí-las. Foram à busca da informação da viola amarantina? Pesquisaram muito? Sim, andamos sempre à procura de alguma informação, naturalmente. Digamos, ainda não preenchi toda a minha curiosidade, porque é difícil, também o tempo não permite, não me posso dedicar a isso tanto, não é? Esperava ou espero ainda o apoio das pessoas que se dedicam mais à história ou à parte histórica, para tentarem encontrar com troca de impressões o ponto mais rigorosamente em que se possa dizer, ela surge mais proximamente aqui numa década, porque eu situo a idade da viola num determinado espaço secular, mas pronto, acho que era possível chegar mais próximo à proximidade. E alguma ideia mais ou menos de que ano a viola Sim, foi construída? pronto, eu há uns anos, isto é uma maneira de expressão, mas há uns tempos atrás eu situava no século XVIII. Agora já comecei a regredir um bocadito, suponho que estará entre o século XVII e o século XVIII a história, o primeiro surgimento daquilo que depois se desenvolve e se transforma na viola amarantina que é hoje, não é? Seria bem possível que a viola amarantina tivesse chegado primeiro que a viola braguesa? Há uma possibilidade, alguma possibilidade. Sinceramente, é complicado. Eu suponho que, em termos do timing, eu não conheço os timings do surgimento das violas todas, porque são várias, não é? A nível do país, a nível do continente. Há várias violas, chamadas violas de arame. Todas elas, naturalmente e sem qualquer dúvida, nascem e surgem a partir do mesmo elemento comum. Medieval, a partir da época medieval, a vihuela vai se transformando. Naturalmente que alguém pega numa ideia de ir reformulando um instrumento que é igual na sua origem num determinado sítio, ou alguém que tem uma determinada apetência ou competência em termos de execução, dá-lhe um cariz próprio, se calhar de um momento para outro se lembra de um pormenor, e por isso elas vão se modificando ao longo do seu desenvolvimento. Neste momento temos várias violas e que felizmente já começaram a ser divulgadas e as pessoas a preocuparem-se em divulgá-las em toda a região do país. Eu posso falar já da Campaniça, por exemplo, está com uma pujança também muito fabulosa. Aliás, começou muito primeiro que nós, que é a viola amarantina. A viola braguesa nunca deixou de estar presente, porque teve construtores com muita quantidade de trabalho e que divulgavam pelas feiras. O Domingos Machado foi fruto disso, não é? Depois temos a viola toeira, a beiroa, que já são violas que neste momento estão a tentar ressurgir também por mãos de alguém que se interessa e que é da região. Todas elas são diferentes, todas elas nascem do mesmo ovo, mas
vão-se mudando conforme as pessoas que mexeram com elas e que as desenvolveram. Por isso, não é uma questão que eu acho muito importante que se debata. O que é importante é que elas estão a ressurgir pela mão de quem se interessa por elas e nas regiões de onde elas são naturais. Não é? Por isso... É muito bom. É muito bom. Professor, eu proponho, veio preparado aí com claro duas guitarras, não podia vir ao programa sem trazer uma viola marantina comigo. Professor, tenho a gentileza de tocar um tema aí. Posso dar um pequeno som para começar? Naturalmente que, pronto, isto é mesmo assim, eu trago aqui uma panóplia de pequenos trechositos que posso fazer, posso mostrar. Não são trechos que eu já os tenho preparados para fazer concerto, se bem que estou a prepará-los exatamente, inclusivamente para fazer uma base de gravação de todos eles, isto para, digamos, esses sons ficarem já, entretanto, gravados, a maneira de executar também, e pronto, se calhar, posteriormente já falamos disso, estou a desenvolver um trabalho na internet com alguma... Vamos falar nisso. Está bem? Vamos ouvir então pronto, a ver só um pequeno som. A viola marantina. A viola marantina. Esse era o defeito inicial. Estava a ver se estava atento. Muito bem. Este tema não foi por acaso que eu fiz este tema primeiro. Foi de propósito, porque é um tema brasileiro, é um tema sertanejo, e é exatamente para falar das violas que sai daqui e que têm origem, ou digamos, tem o seu princípio da viola marantina, porque a viola, o sertão, por isso é... agora falha-me o nome. No Brasil é a caipira, a viola caipira. Ela tem a sua origem nas violas que foram do continente para o Brasil, porque ela tem uma sonoridade muito próxima da nossa. E porque é que eu digo, aliás, não sou eu só que digo, eles dizem, porque ela vai de cá, porque eles têm uma grande relação com a São Gonçalo e com o Amarante. O protetor do violeiro brasileiro é São Gonçalo. E na terra de Amarante, no Brasil, existe a terra e a viola caipira tem essa relação com o nosso santo, porque tem exatamente a sua origem. Naturalmente que ela depois se desenvolveu noutros moldes, noutros feitios, não é? Mas há uma grande relação da viola caipira com Amarante e com São Gonçalo. Podia ter sido a base de inspiração para essa guitarra? Base de inspiração para a viola caipira foi a nossa viola. Pelo menos é tudo aponta para aí e digamos, a grande relação que eles têm com São Gonçalo e com Amarante. Tem uma relação muito forte. Como é que tira esse partido todo desta viola amarantina? Ora, isto tem a ver com a afinação que a viola tem. Digamos, é assim. A viola foi, eu digo isto um pouco empiricamente, mas um pouco no sentido daquilo que eu sinto que a viola dá. A viola, na sua origem, no seu tempo de desenvolvimento, existiu num tempo de trovadores.
e os trovadores eram nobres. O povo não tocava viola, eram os nobres que tocavam as violas, que tinham esse gosto. E por isso a viola tem uma apetência para o dedilhado, tem uma apetência para sonoridades que não as que nós nos habituámos a ouvir das violas tradicionais que começaram a acompanhar os ranchos quando se desenvolve o folclore, não é? Puro e duro, conforme nós conhecemos. As cordas duplas também ajudam. Perfeitamente, perfeitamente. Por isso, nós tínhamos o conhecimento que as violas eram usadas muito de rasgado, muito como base de acompanhamento, e eu comecei a procurar as sonoridades que achava que ela tinha potencialidades para dar. Aliás, como quando aprendi, depois tocarei essa música, a primeira, eu normalmente toco sempre essa, que foi a primeira música que eu aprendi, em que aprendi o canto da viola, a viola a cantar, que é uma música do Minho. Mas, por isso, eu percebi que ela tem uma potencialidade que ainda estou a desenvolver, ainda não encontrei todas. Estou a desenvolver exercícios para os alunos, em que estou a levá-los a fazer exercícios para que desenvolvam esta competência. Porque a viola faz uma linha melódica completa em acorde, em rasgado. Eu, na maior parte dos temas que toco aqui, consigo tocar toda a melodia com as cordas todas sempre. É claro que às vezes dou, para que as pessoas que não conheçam música ouçam bem a música, dou um pouco, naturalmente quase que nem se apercebem disso quando me vêm a tocar, dou uma tónica na corda que eu quero que soe melhor. Mas a linha melódica sai toda em rasgado. Professor, algum dia essa viola amarantina pode chegar a conservatório? Isso era digamos que era uma das ambições que nós formulámos quase no início, já que temos uma escola, uma casa cultural aqui em Marante que ensina música, que ensina instrumentos musicais, seria pelo menos, não a nível curricular, porque isso depende muito também do Ministério da Educação. Por exemplo, os Açores têm na sua escola de música a viola dos Açores, que é a viola da terra, que é uma viola que nasce na ideia da nossa, por isso é uma viola que tem os corações, a sua história, pronto, não são as tais polémicas que eu não quero entrar, mas a viola tem os corações. E eles já conseguiram tê-la num conservatório. É claro que o governo dos Açores tem uma autonomia e o fez. No nosso Ministério da Educação aqui, parece-me que, digamos que há uma tendência para o clássico apenas ser aquilo que tem permissão. Agora, gostaríamos que ela entrasse como uma opção lúdica, uma opção extracurricular, pelo menos aqui em Amarante. E quem é que podia dar formação? O que nós pretendíamos quando formámos essa ideia seria que os professores de formação musical entrassem em contacto com a Viola Amarantina, com os conhecimentos que nós já temos, naturalmente, podemos ajudar, e eles assimilarem essa situação e depois reajustarem ao ensino, digamos, vocacional em termos de ensino musical. Nós não temos competência, eu não tenho competência para ensinar em termos musicais, não tenho formação musical. Tenho a competência do uso e do conhecimento que tenho dos instrumentos. Não é? E seria essa articulação que suponho que seria útil para que se conseguisse fazer isso. Os professores de formação musical, de cordas, principalmente, já que quem tiver traqueios de instrumentos de cordas, de cordofones, rapidamente assimila o conhecimento da viola e depois fosse, pelo menos, possível que a nível extracurricular pudesse haver alunos que desenvolvessem, então, sim, com grande qualidade de execução e musical, desenvolvessem aquilo que é a viola amarantina, que ela tem competência para dar esse desenvolvimento. De qualquer das formas, formaram uma escola onde têm alunos a aprender. Como é isso, professor? Vou pousar aqui talvez um bocadinho para... Na gênese, exatamente, da associação, um dos pressupostos, como era a viola amarantina, o primeiro pressuposto foi, criamos lá no nosso espaço o ensino. O ensino que, como eu disse, pela minha experiência e pela experiência que vamos tendo, se está, digamos, a aperfeiçoar, não é? Naturalmente. E para isso adquirimos violas. Temos 4 violas a associação comprou, com o custo das suas capacidades económicas, que são fruto das nossas digressões quando elas são pagas, porque nem todas são pagas, e compramos violas para podermos dizer, vocês não precisam ter viola para aprender. Aparecem lá, há violas, aprendem. Apaixonam-se, compram, como já tem acontecido com muita gente. E onde é a vossa sede, concretamente? Em Sanche, na antiga escola primária de Sanche, a Junta de Freguesia cedeu-nos uma sala para a nossa associação funcionar.
E normalmente quantas pessoas aparecem para aprender? É relativo, ou seja, na primeira fase apareceu mais gente. Há gente que já começou a ter alguma autonomia. Neste momento temos, mais habitualmente, 3 pessoas. Embora fora de lá tínhamos muito mais gente. E fora de lá, aonde costumam ir Ora bem, regularmente? pronto. Neste momento eu estou a desenvolver um trabalho em articulação com a Enredarte, ou seja, fui convidado não sei se, pelo Enredarte para esse trabalho. Estou a fazer o trabalho em Carvalho de Rei, onde está-se a tentar revitalizar a chula de Carvalho de Rei, a chulada, o grupo de chulada. E por isso há 4 formadores diferentes em Carvalho de Rei a fazer formação. Eu, naturalmente, que nos tempos da chula de Carvalho de Rei não havia a viola manatina lá a tocar, havia a viola braguesa, e conversamos, e toda a gente achou perfeitamente lógico que a substituição daquilo que era o que havia na altura, que seria a manatina, muito mais naturalmente. Por isso eu estou a dar a formação da viola manatina, outra pessoa a dar a formação de violão, de viola clássica, outra pessoa a dar a formação de rabeca, violino rabeca, e outra pessoa a dar a formação de percussões, para se conseguir unir e depois fazer a revitalização da chula de Carvalho de Rei. Por isso, esse é um espaço onde eu tenho habitualmente entre 6 e 8 pessoas à segunda-feira, que é lá que eu vou. E que idades, mais ou menos? Há muita juventude. Todas as idades. Todas as idades. Tenho desde crianças dos 10 anos até pessoas dos 30, 40. E como é possível em Carvalho de Rei, com tão pouca gente, movimentar tanta gente para esse projeto? Porque houve... É interessante. Eu posso até contar uma história que acho muito... Para mim foi uma grande satisfação. Houve uma grande não curiosidade, ou seja, as pessoas primeiro foram com curiosidade e depois eu acho que algumas delas já se apaixonaram também pela viola. E por isso foi fácil de acender a chama e ela ser mantida, não é? Por isso há pessoas que realmente certas estão sempre lá e gostam imenso. E gostam porquê? Porque gostam daquilo que ouvem. Tem o caso de uma das pessoas, que é a Tânia, a mulher do Renato, que também foi dos primeiros, que é uma história engraçada, que ela, na primeira vez que eu lá fui, eu vi, estavam 3 pessoas ou 4, e perguntei-lhe se ela também ia aprender. Ela disse que não. Esteve a assistir, durante aquela aula, esteve a assistir tudo. Na semana seguinte, já que eles já tinham violas porque eu contactei o Presidente da Junta de Freguesia e disse que para o projeto funcionar melhor era bom que houvesse lá umas violas, pelo menos. E então, pelo menos, fizeram-se 2 e o Renato e a mulher têm uma viola com eles para poderem desenvolver. E então ela, na semana seguinte, já tinha durante a semana tirado proveito daquilo que viu e tocou já com uma qualidade excepcional. E então, pronto, achei muito interessante. E é uma pessoa que o Renato também, depois as outras pessoas falam. Eu falo deles 2 particularmente porque são pessoas que me parecem que se apaixonaram muito facilmente pela viola. E então, quando fazemos um exercício, quando fazemos uma coisa nova, depois clamam, que bonito. Isto é... Professor Para mim Eduardo, chega, é uma satisfação que chega.